estudante, tudo bem com você? Meu nome é Wellington Soriano, sou professor de matemática. Hoje preparei uma aula muito legal para você. Para tirar melhor proveito da aula, lhe convido a pegar uma folha de papel ou um caderno e um lápis. Antes de começar, algumas informações sobre a nossa aula. Esta aula é do primeiro ciclo da EJA. Tem como objetivo de aprendizagem reconhecer sua própria capacidade de raciocínio matemático, desenvolver o interesse e o respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos companheiros. E tem como objetivo específico ler e escrever números decimais. Não se esqueça de confirmar sua presença, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua telinha. Apresentações feitas, agora sim. Vamos lá então? Vem comigo! Hoje vamos aprender sobre como ler e escrever números decimais. Você já deve ter se deparado com esse número nos preços dos produtos em supermercados, nas feiras, em lojas de sapato, outras lojas, em postos de combustível e até no dinheiro que você utiliza no dia a dia, não é mesmo? Esses números decimais são muito utilizados. Utilizamos os números decimais em diversas medidas, como as de comprimento, de massa e monetárias. Observamos os números decimais no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você pega um panfleto de um supermercado, temos vários produtos e a grande maioria deles tem números decimais, como você pode observar. Digamos que eu queira comprar uma bandeja de iogurte e uma lata de milho. A bandeja de iogurte está por R$ 6,98. Observamos que tem uma parte inteira antes da vírgula e uma parte decimal depois da vírgula. O milho, a lata de milho, também tem uma parte inteira antes da vírgula e uma parte decimal depois da vírgula. Se eu quero comprar esses dois produtos, como que eu faço a conta? R$ 6,98 mais R$ 2,78. Veja, na calculadora, eu vou digitar o 6, no lugar da vírgula, eu vou digitar o ponto. Ponto 98. Mais 2,78 igual a R$ 9,76, que também é um número decimal. Veja, o 9 antes da vírgula e o 76 a parte decimal depois da vírgula. O que são números decimais? Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separadas por uma vírgula. Para fazer a leitura de um número decimal, é importante saber que ele é composto por uma parte inteira, que vem antes da vírgula, e por uma parte decimal, que vem depois da vírgula. Por exemplo, o número 9,76. Essa parte aqui é a parte inteira. E essa parte aqui, depois da vírgula, é a parte decimal. Usualmente falamos no dia a dia 9,76, certo? Mas que é interessante saber que o nome do número é 9 inteiros e 76 centésimos. De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros. Veja, todos esses números aqui são números decimais. 4 inteiros, 2 décimos, 7 inteiros, 8 décimos, 38 centésimos, 3 inteiros, 32 centésimos. Veja agora esses aqui embaixo. Eles não são decimais, pois eles não possuem vírgula. Observou? São números inteiros e naturais. Vamos fazer uma atividade? Identifique quais são os números decimais. Nesse rol aqui de números, qual deles são decimais? Vou te dar um tempinho para responder.
acertado. Vamos corrigir? Visto que os números decimais são aqueles separados por vírgulas, os números decimais, então, são 3 inteiros, 39 centésimos, 2 inteiros, 5 décimos e 4 décimos. O número 3 e o 8 e o 11, o 3, o 8 e o 11, observamos que eles não possuem vírgula. Eles são números inteiros. Se você respondeu assim, acertou. Parabéns! Como vimos, o número decimal é composto por uma parte inteira, que vem antes da vírgula, e por uma parte decimal, que vem depois da vírgula. Essa parte que vem após a vírgula, nós chamamos de décimo, que corresponde a uma parte de um todo, dividido em 10 partes iguais. E em seguida, olhando aqui para esse quadro, essa parte que aparece os centésimos, ele corresponde a uma parte de um todo dividido em 100 partes iguais. Então, veja, temos aqui nesse quadro alguns exemplos. Este primeiro aqui, 5 centésimos. O outro, 5 décimos. O de baixo, 19 inteiros e 2 décimos. E o último, 237 inteiros e 43 o quê? Centésimos. Veja essa situação. Qual é a semelhança e a diferença de 5 centésimos e 5 décimos? A semelhança é que eles são números decimais, os dois, pois possuem uma parte decimal separada por vírgula. E a diferença é a posição da vírgula, certo? Um é 5 centésimos e o outro 5 décimos. E como podemos fazer a leitura desses números? Quando há apenas um algarismo depois da vírgula, a parte decimal é chamada de décimo. Observe, lemos aqui 9 inteiros e 2 décimos. Quando há dois números depois da vírgula, ou dois algarismos depois da vírgula, a parte decimal é chamada de centésimos. Veja, 7 inteiros e 43 centésimos. Vamos fazer uma atividade? Como podemos fazer a leitura desses números aqui? Vou te dar um tempinho para responder. Então, o 2,1, vou colocar aqui, 2,1. Eu vou escrever ele como 2 inteiros, 2 inteiros, e aí depois eu vou colocar o número que está após a vírgula, o algarismo que está após a vírgula. 2 inteiros e 1 décimo. Correto? O próximo número é o 0,36. Observe que antes da vírgula tem um zero. Então, eu não tenho nenhum inteiro. Eu vou escrever apenas a parte depois da vírgula, que é o 36. Como tem dois algarismos, depois da vírgula, são o quê? Centésimos, certo? Então, fica assim, 0,36, eu vou escrever 36, dois números, dois algarismos após a vírgula, centésimo. Então,
36 centésimos. Certo? Vamos então agora para o próximo número, 2,54, certo? 2,54, eu vou escrever como? Vou escrever a parte inteira, então 2 inteiros e após a vírgula tem 2 algarismos, então é centésimo. 54 centésimos. Certo? E agora, o próximo número, 14,2. 14,2. Veja, eu tenho a parte inteira, que é o 14, então vou escrever 14 inteiros. 14 inteiros e logo após a vírgula só tem um algarismo e 2 décimos. E 2 décimos. Pronto. E aí completamos então a nossa atividade. Se você respondeu assim, acertou. Muito bem. Às vezes, quando fazemos a leitura de um número, precisamos escrever esse número. Como podemos fazer isso? Veja essa situação. 47 centésimos. Como podemos escrever esse número? Observe que não tem parte inteira. Então, eu coloco o 0, a vírgula e o 47. Pois são 47 centésimos. Certo? Veja agora esse outro número. 9 inteiros e 27 centésimos. Então, eu vou colocar primeiro a parte inteira, que é o 9. Depois a vírgula. E o 27 centésimos. 27. Agora, o próximo número, 17 inteiros e 9 décimos. Eu vou colocar a parte inteira, 17, a vírgula e a parte decimal, 9 décimos, apenas o 9. Legal? Nós vimos que 5 centésimos e 5 décimos são números decimais e que 0,05 é 5 centésimos e 0,5 são 5 décimos. Se usarmos esses números no nosso dinheiro, como falamos cada número desse? Veja, este aqui nós falamos 5 centavos. A palavra vem de centésimos, é 5 centavos. E a outra? 0,5. Nós falamos 5 décimos, são 50 centavos. É 5 décimos, que é igual a 50 centavos. Vamos fazer uma atividade? Usando o sistema monetário brasileiro, como podemos ler 0,10 e 0,25? Vou te dar um tempinho para responder. Corrigir? Então,
0,10 é um décimo, e a palavra décimo vem de 10. Dessa forma, nós falamos o quê? 10 centavos. E 0,25 é 25 centésimos. A palavra centésimos vem de 100. Dessa forma, é 25 centavos. Se você respondeu assim, acertou muito bem. Pessoal, vamos agora jogar o jogo dos números decimais? Vai ser assim. Observe esses números aqui na tela. Eu vou falar um número. Aí você vai localizar o número que eu falei. Você vai dizer se é o da letra A, B, C, D, E ou F. Legal? Vamos lá então? O primeiro número é o 3 inteiros e 4 décimos. Ele está onde? Na letra A, B, C, D, E ou F. Vou te dar um tempinho para achar. Resposta certa, ele está na letra C. 3 inteiros e 4 décimos. Vamos ao segundo número. O número é 4 décimos. Ele está aonde? Na letra A, B, C, D, E ou F. Vou te dar um tempinho para achar. Resposta certa, letra E. 4 décimos. Vamos agora para o terceiro número. O terceiro número é 1 inteiro e 2 décimos. Onde ele está? Vou te dar um tempinho para achar. Resposta certa, ele está na letra B. 1 inteiro e 2 décimos. Se você colocou esses, acertou. Parabéns. E aí, gostou da brincadeira? Que tal fazer um jogo desse com seus colegas de classe ou com alguém da sua família? Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Se você ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marque a sua presença. Legal? Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos que os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira antes da vírgula e uma parte decimal após a vírgula. Aprendemos também que quando há apenas um algarismo depois da vírgula, a parte decimal é chamada de décimo. E aprendemos que quando há 2 algarismos depois da vírgula, lemos centésimos. Então, que tal praticar um pouco do que aprendeu? Reflita sobre as situações do seu dia a dia em que você precisa utilizar os números decimais. Leia e escreva os números decimais que você encontrar no seu dia a dia e envie suas respostas e as suas dúvidas para as nossas redes sociais. Esse WhatsApp que está na tela, o 996610143, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no nosso site. E não esqueça de nos marcar. Nossa aula chegou ao fim, mas fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.